Nos anos 90, o VHS já estava dominando ali, estava em praticamente todas as casas. Ele não era apenas assim um meio de assistir os filmes clássicos, mas ele era também o palco de estreia para produções exclusivas, criadas diretamente para sair em home video. Hoje nós vamos explorar como o VHS transformou o mercado desses filmes lançados diretamente para fita. Qual é que era o percurso de produção e lançamento de um filme antes ali do home video, do VHS, né? Os filmes, eles eram lançados no cinema e depois de um tempo eles poderiam passar ou não na programação da televisão. Acontecia de às vezes esses filmes irem para reprise em alguns cinemas menores aí de alguns lugares, tá? Mas isso não era regra, dependia muito do filme, se ele tinha feito muito sucesso em cartaz ali no seu lançamento principal. Mas a gente pode concluir que o cinema ainda era um ponto de convergência muito grande para você poder apresentar o seu filme ao mundo. Existiam algumas produções sim que eram feitas diretamente para a televisão, mas ainda era exceção, era uma parte muito pequena, uma parcela muito pequena, tá? Claro que quando o VHS chegou e se consolidou no mercado, ele mudou muito o jogo, beleza? Não é à toa que Hollywood olhou para o VHS com muita desconfiança porque acreditava que o VHS ia matar o cinema. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, eu já trouxe um vídeo falando sobre isso aqui no canal. O VHS fortaleceu a indústria do cinema, na verdade trouxe uma nova parcela em que os estúdios que inicialmente desconfiavam perceberam que podiam lucrar ainda mais com um lançamento no cinema e depois um segundo lançamento em VHS. E sem dúvidas, esse formato mudou todo o jogo ali para o cinema, né? E para o cinema que eu já estou me referindo enquanto um sistema de produção de filmes e não o cinema enquanto lugar exatamente, tá? Pô, mas também para o cinema enquanto lugar, porque o que aconteceu a partir de um certo momento foi que alguns filmes começaram a ser lançados diretamente em VHS. Mas pelo fato de que o cinema era um local, uma figura muito importante no lançamento de um filme, porque era o padrão por muito tempo, muitos filmes que iam direto para o vídeo, que iam direto em VHS, não eram assim bem olhados pela indústria. Era aquela coisa do tipo, não foi pro cinema, não teve condições de ir pro cinema e tal, foi direto pro vídeo, é um filme inferior. Então muitos desses filmes que iam na época diretamente pro VHS eram filmes de baixíssimo orçamento, que não tinha um orçamento ali nem para ser lançado em cinema. Porque para um filme ser lançado em cinema, pessoal, existe todo um custo enorme aí para colocar ele em cartaz, para fazer toda a divulgação de marketing, precisa ser feito de uma forma que valha a pena ali para o estúdio. Então, no início, os filmes que eram lançados diretamente em VHS não eram olhados assim com bons olhos pela indústria. Geralmente era visto como um filme assim lixão, não foi pro cinema, foi direto pro VHS. Só que com o tempo isso passou a se remodelar, tá? Em um determinado momento, mais de 80% das casas nos Estados Unidos já estavam equipadas com os videocassetes. Na época se dizia que o VHS tinha virado um novo canal de televisão. Isso porque então os canais de televisão era a principal forma de entretenimento dentro de casa das pessoas. Era a forma que as pessoas tinham para se relacionar com vida. Naquele momento, o jogo então tinha virado. As locadoras já eram ali um grande centro do entretenimento e de uma nova forma das pessoas se relacionarem com os filmes. Mas chegou um ponto em que era impossível a indústria fechar os olhos diante do VHS. O VHS já era uma forma de se consumir filmes super consolidada e estabelecida na sociedade. Filmes que eram sucesso nos cinemas também eram sucesso absoluto nas locadoras. Às vezes tinha o dobro de sucesso graças às locadoras. O filme ganhou uma longevidade ainda maior aí nessa janela de lançamento. Era primeiro lançado no cinema e depois tinha um segundo lançamento nas locadoras que podia sim fazer mais sucesso ainda do que foi de bilheteria nos cinemas. Vamos lembrar que existia muitas cidades, meu Deus, mas muitas cidades que não tinham cinema,
mas tinham ali 5, 6 locadoras. A indústria não podia mais fechar os olhos diante do que era essa força do VHS. E aconteceu que aos poucos alguns filmes de empresas e de estúdios grandes começaram a ser lançados diretamente em VHS. Um exemplo, por exemplo, foi o Aladdin 2, o retorno aí de Jafar. Ele foi lançado diretamente em VHS e foi um sucesso absoluto, um sucesso estrondoso de vendas aí, que garantiu sem dúvidas muito lucro aí para Disney. Disney, um estúdio gigantesco já na época, né? Assim como posteriormente o Rei Leão 2 foi lançado também diretamente para o VHS. Na revista Video Magazine, que saiu em dezembro de 1994, a gente tem uma matéria muito legal sobre isso. E olha só o que é que tem dito num trecho aí, ó. Existe uma demanda para mais programações familiares de qualidade. E esta é uma outra maneira para nós poder satisfazer essa demanda, disse Steven Feldstein, que é o diretor de relações públicas da Disney. Essa possibilidade também de lançamento diretamente para o home video, eu acho que foi importantíssimo também para essas indústrias e para esses estúdios e lançamentos de filmes que tinham baixo orçamento. Foi importantíssimo para o terror B. Esse gênero jamais teria se consolidado e seria hoje cultuado por uma série de fãs se não fosse a possibilidade de ter o lançamento diretamente para o vídeo, tá? Esses filmes de baixo orçamento jamais teriam um apelo lucrativo nos cinemas, mas estavam ali aos poucos formando uma série de fãs que esperavam esses filmes aparecerem nas locadoras para serem locados e assistidos. Ao mesmo tempo, essa possibilidade de ter um filme que não tinha amarras com o cinema em si possibilitou um desenvolvimento de criatividade, de ideias absurdas, de ideias malucas que só esses filmes que eram lançados direto para o vídeo podiam colocar em prática. E é incrível porque muitos desses filmes têm fãs que louvam, que cultuam todo esse gênero aí através dessas produções que saíram direto em vídeo, e até hoje esses filmes sobrevivem aí como verdadeiras pérolas do terror B. Mas não foi só o terror que se beneficiou com isso, né? Mas também os filmes de ação B, filmes de ação de baixo orçamento aí, tivemos uma larga produção de filmes lançados diretamente para a vida. Era impossível os grandes estúdios já estarem ignorando isso, já que o formato de locadoras e o formato do home video já estava sendo altamente lucrativo. E mais uma vez, os grandes estúdios que no início desconfiavam do VHS tiveram que mais uma vez, digamos assim, se ajoelhar diante dessa mídia e assumir que era possível fazer grandes lançamentos que não iam para o cinema antes. O VHS, ele não acabou com o cinema, ele não matou o cinema, mas de certa forma mudou o jogo e descentralizou a figura do cinema como o único ponto de convergência ali para lançamentos de filmes. Isso não enfraqueceu o mercado, pelo contrário, mostrou que podem existir outros caminhos a serem seguidos para que se lancem os filmes e, obviamente, que se faça aquilo que os estúdios também têm muito interesse, que é lucrar. A faixa de lucro aumentou, mesmo que tenha se descentralizado um pouco da figura e da importância do cinema como um ponto de lançamento para os filmes. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje aí, espero que você tenha curtido. Deixa aí nos comentários, você conhece um filme que foi lançado diretamente para VHS? Eu gostaria de saber aí, vamos fazer uma listinha a partir dos comentários. Tamo junto e não esqueçam nunca, o VHS vive!